tarde. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo Alu Guion, pelo AD, pela Magali, sua equipe, pelo convite. Vamos falar um pouco sobre a evolução do comércio muito rapidamente, as novas posturas do comércio com relação ao comércio online, ao comércio offline, e sobre o reflexo da situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil, dentro dessa pandemia que todos nós estamos enfrentando. A verdade é que o e-commerce apareceu. No princípio, quando o e-commerce surgiu, muitos pensavam que isso seria praticamente uma destruição ou uma diminuição muito forte do comércio físico, do varejo físico. Isso teve um impacto muito grande no início, realmente. O impacto foi forte. Mas esse impacto teve também sua transformação, essa forma de comércio eletrônico se transformou e hoje nós estamos num mundo que convive em duas situações, o comércio online e o comércio offline. A junção do offline e o online, nós chamamos de omnichannel, o Bonner chama também de phygital, e é o mundo que estamos vendo que é o resultado, é o resultante dessas duas correntes de comércio que surgiram. O e-commerce teve seu período de auge com a pandemia. Na pandemia, o e-commerce foi muito solicitado, os supermercados tiveram uma demanda abusiva. Alguns supermercados achavam que estavam sofrendo um ataque cibernético pelo excesso de procuras que estavam tendo. Os supermercados e as lojas passaram a utilizar praticamente esse DTC, né, direto para o consumidor, o tipo de venda completamente diferente do tradicional, do habitual. Mas se percebeu que assim que as restrições em alguns lugares foram retiradas, que a taxa de crescimento do e-commerce, que estava altíssima, começou a suavizar e mesmo a declinar, uma taxa de crescimento menor. E também que as lojas, os malls, os supermercados começaram a ficar cheios. Ou seja, as pessoas saíram do e-commerce e foram para o físico. Então, logo as restrições acabaram. Isso é um fenômeno muito da natureza humana. A natureza humana tem a sociabilização presente. Existe um espírito lúdico também na compra física, de verificar, de sentir a mercadoria, etc. E isso é muito importante. E existe também uma memória. Nós temos uma memória do tipo de comércio físico, que é uma memória que remonta aos tempos do século XVI. No século XVI, foi a primeira onda de comércio, quando apareceram as lojas. Até então, os artesãos vendiam diretamente ao consumidor, seja a pessoa que queria uma roupa, a pessoa que queria um instrumento, um trabalho, a pessoa que queria um sapato. Esses artesãos vendiam diretamente. Isso é uma observação importante, venda direta ao consumidor. Nós vamos repetir isso mais tarde. Alguns anos depois, teve a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial foi a segunda onda do comércio, onde houve a massificação da produção. Muitos varejistas que apareceram, maiores, e que essa produção em massa causou o consumo em massa, o poder de renda começou a subir por causa da riqueza adquirida pela Revolução Industrial, pela concentração de riqueza, passada para os trabalhadores também, e isso promoveu essa segunda onda, que foi o movimento que saía das fábricas, dos varejistas, para o consumidor. Hoje nós estamos no que eles chamam da terceira onda do comércio, que é o comércio eletrônico, onde esse movimento inverteu a posição. Esse pull-in, como se fala em inglês, inverteu a posição. O consumidor é que está puxando agora o mercado. Ele que solicita, ele não tem, os produtos não vão a ele que vai e solicita os produtos. Isso mudou muita coisa, isso mudou até o sistema de marketing. O marketing teve uma disruptura provocada pela comprovação de que as mídias sociais e outros instrumentos tipo Facebook, Instagram e todos os instrumentos que a mídia dispõe hoje para compra, que as mídias sociais tinham um efeito muito mais forte do que aquela propaganda mais cara de broadcasting, de
imprensa, o tipo de marketing mudou completamente. Não só mudou pelo meio de comunicação, mas também mudou pelo conhecimento melhor do consumidor. A Nike, por exemplo, que foi uma das empresas que mais rapidamente foram direto ao consumidor, sem plataforma nenhuma, foi só a plataforma dela, não usa plataforma nenhuma. Ela percebe que quando tem um movimento diferente, que os consumidores começam a querer mais yoga, ela faz produtos para yoga. E assim vai indo. Então, várias empresas, quando sabe que o consumidor é vegano, quando sabe que o consumidor gosta de carne, essas coisas todas vão sendo absorvidas e existe um marketing muito mais direto, muito mais preciso, muito mais centrado no consumidor. Então, houve essa mudança completa do sistema, isso existe, está em consolidação. Apareceram grandes operadores do sistema, grandes players, nos quais no Ocidente a gente pode contar a Amazon como principal. O segundo maior no Ocidente é o Walmart, que era um sistema físico, 4.000 lojas, e continua físico, ampliando as lojas, mas também usando os instrumentos digitais. No Oriente, na Ásia, apareceu a Alibaba, apareceu o JD, apareceu outros players também, que nós vamos falar daqui a pouco, que tinha uma natureza um pouco diferente desses grandes. E isso fez com que esse mercado desses grandes players passasse a ser movimentados e eles tinham um aspecto até de tomar posição e conta do mercado quase completamente. As plataformas deles ficaram muito fortes, as mais usadas, mas, por exemplo, eles partiram para o mercado físico também. Daquela ascensão pelo mercado eletrônico foi ao mercado físico. A Amazon entrou no mercado físico comprando a Whole Foods e com outras parcerias físicas. A Alibaba é a maior empresa de supermercados na China, alguns com os níveis de estado da arte, onde o prazer de comprar misturado com fisicamente é acoplado com os meios eletrônicos que facilitam a vida. Fica muito mais fácil comprar sem precisar carregar, sem precisar entregar, sem precisar parar no caixa, sem precisar parar no caixa também para pagar estacionamento. Faz a compra ser muito mais informatizada e faz com que a compra seja mais agradável. Essa junção do físico com o digital é uma junção que está funcionando e que se percebe que existe um movimento dos dois tipos, um em direção ao outro. O digital se aproximando do físico, e querendo ter o físico como complementaridade, e o físico precisando também do digital para que possa ter todos os instrumentos modernos de venda e um contato mais direto com o consumidor. Contato direto com o consumidor, exatamente como estava no século XIX o artesão com os seus consumidores. Mesma coisa aqui. É importante ressaltar também que nesse mundo, mesmo com esses grandes players digital, apareceram concorrências, apareceram problemas de intervenção do Estado, como está se tentando agora, um número enorme de concorrentes que apareceram para, de certa forma, abocanhar parte desses mercados, desses grandes players. Eu vou mencionar dois que eu acho que vale a pena mencionar, que mostra como existe um poder de se conquistar mais mercado, com mais ideias, que o mercado aumenta também com o digital. O mercado físico não é necessariamente só abocanhado pelo digital, ao contrário, se pode até ampliar o mercado físico indo para o digital e abocanhar o mercado. Vou dar um exemplo muito simples, que é de uma empresa chamada Pinduoduo, a empresa que mais cresceu em vendas nessa época de pandemia. A Pinduoduo é uma empresa chinesa, ou seja, com concorrentes gigantes do lado dela, que cresceu fazendo uma utilização de meio de venda muito conhecida por nós chamamos de consórcio. Ela fez um tipo de consórcio. E na China, com a proliferação que existe dos smartphones, com a densidade que ajuda na diminuição do custo, da densidade populacional, na diminuição do custo do delivery, da entrega. E no caso da China, os grandes centros de compras, os grandes shopping centers, são concentrados nas grandes cidades. O que leva a isso? Que a Pinduoduo entrou no mercado da China profunda,
no interior da China, com grupos de compra, e teve um crescimento absurdo, conquistando um novo mercado. Não abalou Alibaba, ela continuou com o mesmo nível de vendas, mas conquistou um novo mercado. Um outro exemplo que eu queria dar também, para mostrar também como é que pode funcionar diferente, independente das plataformas dos grandes players, é uma empresa que é a maior empresa de e-commerce desconhecida. E ela faz questão de ser desconhecida, porque ela não quer que os consumidores conheçam ela, quer que conheçam os clientes dela. Ela faz uma coisa parecida com o que a Amazon fez no passado. A Amazon investiu uma fortuna em hardware e equipamentos de alta qualidade para fazer armazenamento de dados, para fazer a nuvem. E passou a alugar nuvem para todos os que necessitavam de nuvem. Quase todos necessitam de nuvem. Portanto, a Amazon criou um produto que é o maior produto dela, é responsável pela maior parcela da rentabilidade da empresa. E depois disso era o marketing que tinha para passar a maior de rentabilidade, e depois é que vem o ganho do e-commerce pela loja. Então, o que o Shopify fez foi isso. Ele alugou os aplicativos, ele aluga os aplicativos, fornece os aplicativos para as empresas usarem diretamente com os consumidores dela. Então, nenhuma empresa dessas precisa investir nas aplicações, precisa investir nos apps, ela já aluga e já está pronta para funcionar. E o consumidor vai saber que ela está comprando da empresa que quer comprar. Não existe, ele não está vendo uma outra plataforma como se vê na Amazon, nada disso. Está comprando diretamente da empresa. E isso foi um crescimento extraordinário. E são exemplos que mostram que o setor tem criatividade, pode se aperfeiçoar, pode melhorar, e que os mercados só aumentam com isso. E essa é a grande vantagem, é saber aproveitar o aumento do mercado. O mercado de 4 trilhões de dólares é o mercado de e-commerce. O mercado de consumo do varejo é de 24 trilhões de dólares. O mercado de consumo é 74 trilhões de dólares. Ou seja, é um mercado enorme, números gigantes. Existe uma parcela de mercado que pode ser muito bem aproveitada usando todas essas técnicas. O mercado não precisa ser restrito, ele pode ser usado como um organismo novo, saber se aproveitar, que é o caso da PDD, que entrou no interior da China. Imagine o Brasil com o interior que tem, as cidades que tem, que mercado que a gente tem no Brasil profundo, um mercado parecido. A PDD começou fazendo isso para compras de supermercado, para comprar legumes, verduras, comida. Depois hoje vende tudo. Então, imaginem só nós fazendo isso aqui no Brasil, no interior, fazendo o que eles fizeram lá. E assim por diante. Então, esses são exemplos do que como pode funcionar, a junção dos dois, e isso nós temos que aproveitar. Falando sobre a pandemia e o estágio que nós estamos, acho que o estágio da vacinação acabando agora para pessoas acima de 60 anos, no final do mês de junho, provavelmente, ou esperamos que seja antes, vai criar um mercado seletivo. Os maiores de 60 anos é um grupo que tem um poder aquisitivo maior do que os de menos idade, estão prontos para consumir viagens, serviços de estética, serviços de qualquer natureza, outras que muitos deles são só presenciais. Isso tudo é o mercado que está entrando. E aos poucos isso vai aumentando. Nós podemos já fazer o marketing seletivo da recuperação. Por quê? Porque tem luz no final do túnel. As outras duas epidemias que nós passamos, não tinha luz no final do túnel. Ninguém sabia como ia acabar. Primeiro, a peste negra, não sabíamos como ia acabar. A espanhola, de 18, não sabíamos como ia acabar. Uma acabou com a imunidade de rebanho, outra acabou porque o hospedeiro desapareceu. Então, nós temos que tirar vantagem disso. Nós estamos num túnel que sabemos o comprimento, estamos vendo a luz. E mais importante que isso, no final do túnel, nós não temos só luz, podemos ter um sol, pelo excesso de liquidez que está havendo no mundo e pela demanda reprimida de fazer alguma coisa lúdica, de se sociabilizar e de ter alegria de consumir. Então, nós podemos usar tudo isso para tirar proveito do que vem aí. Esperamos que esse segundo semestre seja muito forte, que a recuperação aconteça com um V muito acentuado, que a recuperação seja rápida, e isso é fundamental, estamos preparados para isso. Uma observação sobre a peste negra, por exemplo, é que após a peste negra, os servos adquiriram direito de propriedade.
eles eram escassos, eles eram quase como escravos, adquiriram salários. E foi um movimento que resultou no começo da transformação política da Inglaterra, da transformação política da Europa. O absolutismo teve que dar abertura para as correntes que queriam ter direitos de emitir sua opinião e de decidir também. Isaac Newton fez a lei da gravitação universal porque saiu de Londres e foi se confinar no interior da Inglaterra. E lá tinha tempo para pensar e ficar debaixo das macieiras, e saiu a lei da gravitação universal. Eu estou dizendo isso para dar uma visão otimista, mostrando que nós saímos de um período difícil, estamos atravessando um período difícil, mas que estamos vendo soluções. Nós estamos num mundo mais moderno, nós estamos num mundo que tem vacina, que se ficar pronta rápida, que a pandemia vai desaparecer e que nós temos que nos preparar já seletivamente para o que vem aí, nas faixas etárias que estão ficando mais imunes, e para o efeito de liquidez, e usando as técnicas modernas que temos agora pela frente. Fazer o comércio ser mais agradável, sabendo usar uma relação direta com o consumidor, usando o banco de dados. Está na hora da gente usar isso, novas ideias, como todos tiveram, que vão atacar mercados que não estão sendo bem explorados. Então, a minha mensagem aqui é uma mensagem de otimismo, e obrigado pela atenção de vocês.